Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito na gestão em benefícios. Quer conhecer mais? Acesse www.celticsvp.com.br. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a dengue. E nós estamos recebendo aqui o coordenador do Departamento de Saúde de Santo André, Roberto de Paula Souza. Roberto, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, bom dia a você empresário, o meu especial bom dia a você também munícipe e toda a comunidade que está, de uma certa forma, antenada a esse maravilhoso programa. Legal, obrigado pela sua presença. E aqui conosco também já está o Ronaldo, né, pronto para receber as perguntas dos nossos telenautas. Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Balista, bom dia, De Paula. É um prazer tê-lo aqui, até para falar de um assunto tão interessante quanto a dengue. Parece que não tem fim, né, De Paula? Está complicado. E a sua participação, Telenauta, é muito importante. Mande seu e-mail e não se esqueça, se você, se possível, colocar até o endereço do seu e-mail, porque nós não recebemos o endereço do seu e-mail aqui no programa. Então, se você quiser um contato melhor, mande seu e-mail que a gente sempre vai ter o prazer de responder. Algumas perguntas ficam no ar, então a gente pede para que seja colocado, para que se ficar alguma pergunta sem resposta, a gente coloca aí e volta para o e-mail de vocês. É um prazer tê-los aqui. Qualquer sugestão, reclamação do programa, sinta-se à vontade de mandar para o nosso e-mail. Obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, Ronaldo. Professor De Paula, vamos do princípio. O que é a dengue? Pois bem, Balista, de uma maneira bem simples, a dengue ela é uma doença infecto-parasitária e que ela poderá desenvolver agravantes à pessoa acometida por ela. E dentre esses agravantes são inúmeras situações de complicação e risco. Sim. E hoje, quais são os tipos existentes da dengue hoje? Balista, a dengue hoje, ela, na verdade, o tipo é um só. Mas o que existe de diferente são as manifestações da dengue. Então, nós poderíamos classificá-la em relação às suas manifestações. A primeira manifestação seria a dengue clássica, que é a popular, a mais simples, a forma mais simples, a manifestação mais simples. Em seguida, nós teríamos a chamada DCC, que é a dengue com complicação. É um outro tipo, uma outra forma existente. E um terceiro tipo, que seria a chamada dengue hemorrágica. Então, rigorosamente, nós teríamos 3 manifestações. Um único tipo, mas com 3 manifestações com existências diferentes, né? 3 diferentes existências de manifestações. A mídia recentemente já comentou sobre o tipo 4. Já está instalado aqui também? Pois é, Balista. Acontece que a dengue, ela tem... Nós já isolamos dengue 1, 2, 3 e 4. Sorologia 1, 2, 3 e 4. 4, na verdade, já está no estado de São Paulo. Ela já se encontra no estado de São Paulo. Mas com um índice muito pequeno de casos detectados. Uhum. Na verdade, ela é oriunda da região norte e nordeste do Brasil, da região, e especialmente também da Amazônia, né? E aqui, então, a quantidade de casos ainda, estamos assim, agradecendo por eles não estarem em alta aqui e aparecer numa quantidade pequena. Pelo que você está falando, ela é bem mais complexa do que todas as outras. Na verdade, Balista, a dengue ela é uma doença dinâmica. E por ela ser uma doença dinâmica, o que ocorre é que varia muito de organismo para organismo, né? Então, às vezes, uma pessoa está acometida por uma dengue clássica e que, ao longo da sua recuperação, ela apresenta complicações. Uhum. Né? Então, esse dinamismo é que nos faz ter um certo cuidado em afirmar se é mais ou menos grave, né? Exatamente em decorrência desse dinamismo, esse dinamismo da dengue. Hoje, por exemplo, nós temos toda a segurança em demonstrar que entre 2000 e 2003, especialmente no ano de 2002, nós tivemos uma verdadeira epidemia
no estado do Rio de Janeiro, né? E as pessoas acometidas nessa região foram pessoas com uma faixa etária inferior aos 15 anos de idade, né? E isso, na verdade, não que estivesse na contramão da história da dengue, mas são novas manifestações clínicas que estão acontecendo, né? Então, por quê? Porque a dengue, ela, tal como a medicina, ela vive de evidências, né? Então, quanto maior as evidências, maior são o quê? As observações científicas que nós temos e os subsídios que nós temos para poder afirmar. Então, a complicação varia muito de pessoa para pessoa. E ela vai se modificando, pelo visto, né? Ela vai se aprimorando, vai se adaptando ao ser humano. Sim, Balista, eu diria que a dengue, ela merece cada vez mais ser estudada com calma e com muita determinação, porque nós temos um certo controle, mas sempre existem surpresas. Sempre existem surpresas em relação à dengue. Com certeza. E qual é o principal transmissor do dengue? Olha, ou da dengue? Que é uma Agora eu fiquei na dúvida, é do dengue ou da dengue? Ou tanto faz? Eu chamaria da dengue. Da dengue, né? Então tá bom. Vamos tratá-la assim. Exato. Olha, a transmissão da dengue, ela passa por um ciclo, né? Esse ciclo da dengue, ele é um ciclo onde você tem um hospedeiro, que é o homem. Esse hospedeiro infectado transmite esse vírus a um inseto. O inseto denomina-se Aedes aegypti ou aegypti, né? E esse mosquito, uma vez contaminado com o hospedeiro, passa a transmitir a doença para outras pessoas saudáveis, né? Então, a transmissão, na verdade, ela é balizada, ela é feita pelo próprio homem, né? E o que nós temos é o vetor que ajuda a disseminar, né, esse vírus entre as pessoas, entre as comunidades, entre a população. Além do Aedes aegypti, só para entender, Balista, até que tinha uma pergunta aqui do Joaquim de Santo André. Ele está perguntando justamente isso: o mosquito, ele transmite a dengue, ou o mosquito, por picar o homem, ele acaba transmitindo essa infecção a outras pessoas? Não sei se é assim que podemos chamar. É isso, Ronaldo. Na verdade, é um ciclo. Tá. Né? E esse ciclo, ele se inicia com a contaminação do inseto. Aonde que o inseto se contamina? Ele se contamina nos reservatórios, nos hospedeiros. Tá. Quem são os hospedeiros virais? O homem. Né? Então, ele sendo um inseto não infectado, ele acaba se infectando aonde? Num homem, e posteriormente ele passa a transmitir esse vírus para outros homens não infectados. Quer dizer, a doença é causada pela picada de um homem, que transforma isso num problema, é isso? Não, Paula, ela na verdade ela é transmitida pela picada do inseto. Ok. O inseto, se ele for um inseto não infectado, tá, ele se infecta com um homem infectado. Entendi. E aí ele passa então a transmitir isso para pessoas saudáveis. Ele vira um multiplicador, então. E aí, na verdade, vai se multiplicando. Não tem fim, né? Não tem fim. Nós diríamos, eu penso da seguinte forma: nunca se falou em planejamento familiar, né? No país nunca se falou. Sim. Então, acho que uma das maneiras que nós teríamos de estancar esse tipo de, digamos, endemia, né? Se for regional, que é restritivo, ou epidemia, uma coisa que se alastra sem fim, seria exatamente, inicialmente, pelo controle populacional. Não existe um projeto das autoridades nesse sentido, né? Então, se nós tiver, quanto mais restrito, um número menor de pessoas, a gente vai ter mais controle, né, da doença. Agora, a população crescendo do jeito que está... Descontrolada, né, Paulo? Está um crescimento extremamente descontrolado. Não existe nenhum planejamento familiar em nenhum estado, nem o governo federal, ninguém fala em planejamento familiar, que seria aquela palavra mais forte, controle da natalidade. Né? Ninguém fala isso, né? Ana Paula pergunta o seguinte: como os médicos identificam a dengue, pois sua manifestação é muito semelhante a outras doenças e pode ser mascarado? Chega no hospital, ele fala é gripe, de repente é uma dengue. Tem algum exame específico? Você que será médico, mas só para a gente tentar responder para a Ana Paula. Ronaldo, a gente vai, assim, com relação à parte clínica, né, os profissionais estão aí, os médicos estão aí, né, para nos orientar e, de uma certa forma,
né, diagnosticar. Mas o que a gente pode, assim, antecipadamente, a título de informação passar, é que o diagnóstico é feito com base na sorologia, né? Então, a sorologia é um exame que é solicitado e, mediante a essa sorologia, é detectado ou não a presença dos anticorpos, né? Porque o organismo, na sua parte imunológica, reage, produz anticorpos e esses anticorpos ficam disponíveis para verificar tem ou não tem contato, teve ou não teve contato com o vírus. Né? Fora os sintomas que vocês colocam nas orientações da isso, prefeitura. Então, né? os sintomas, Ronaldo, é o seguinte. Primeiro, febre orbicular. Tá. Né? Essa é uma dor dentro dos olhos, né? Já é um outro agravante. Né? Além disso, existem casos, por exemplo, que as pessoas manifestam intensa dor abdominal. Também? Né? Intensa dor abdominal. Aí a gente já fica mais preocupado ainda, porque isso pode ser um alarme. Tá? Pode ser um alarme. Mas, basicamente, é dor de cabeça, né? A febre altíssima, né? A mialgia também, que são as dores musculares. Além da mialgia, a astralgia, que são as dores nas articulações. Né? E aquele estado de prostração, né? Aquele estado de prostração. Então, esses sintomas, assim, eles são mais ou menos os sintomas da dengue clássica. Né? Em crianças, nós observamos também a existência do chamado exantema. Né? O exantema, geralmente, é umas petequiazinhas e tal, umas pipoquinhas que aparecem na pele. Né? Razão pela qual muitos autores também consideram a dengue uma doença exantemática. Né? Que ela tem assim, um parentesco com a rubéola, com o sarampo, com a catapora, porque em algumas situações ela, né, acaba manifestando então essas pequenas petequiazinhas. Essas manchinhas, podemos falar assim. Essas manchinhas, Balista. E além do que, é procedimento médico, nesse caso, realizar a prova do laço. Né? A prova do laço é um quadradinho que a gente faz na pele do paciente, 2,5 centímetros, e pela contagem das petequiazinhas, né, nós sabemos se ele está ou não está, né, com a doença. Que coisa só. Né? Então, resumindo, Ronaldo, para saber, temos que fazer exames, né? Esses exames são exames laboratoriais, né? E especialmente a prova do laço. Legal. Maurício de Diadema, De Paula, pergunta o seguinte: temos a dengue e a dengue hemorrágica. São tratamentos diferentes? Qual o tratamento? A preocupação dele é hemorrágica, que eu acho que é a mais crítica. Que ação que a família deve tomar? Bem, acontece o seguinte, a dengue hemorrágica, ela encontra-se numa categoria de complicações, porque nós temos assim, categoria A, que seria uma dengue clássica, simples, aonde a orientação de recuperação do paciente pode ser feita, inclusive no âmbito domiciliar, né? Uma categoria A. E aí ele ficaria entre 3 até 7 dias com aquela febre, com aquela manifestação infecciosa, né? Mas não teria outras complicações. Isso regrediria, né, com um tratamento. Que tipo de tratamento? Principalmente a hidratação e o uso dos famosos analgésicos, né? Em especial paracetamol. Então, isso seria a categoria A. A categoria B e a categoria C são de complicações, porque quando, por ocasião do início do nosso programa, eu havia dito que nós temos a dengue clássica, a dengue com complicação e a dengue hemorrágica. Okay. Então, tirando a clássica, essas outras estão nessas categorias B, C e D, que apresentam complicações. E a hemorrágica requer indiscutivelmente que o paciente seja atendido, né, no leito. Né? Tanto a complicada quanto a hemorrágica tem que ser atendido no leito. A hidratação tem que ser muito grande. Por que hemorrágica? Porque envolve a seguinte situação, Ronaldo. Os vasos sanguíneos, eles acabam, de uma certa forma, criando uma certa abertura e favorecendo a saída de líquidos plasmáticos. Então, isso caracteriza uma hemorragia. Reduz o número de plaquetas, né? Ele tem uma chamada trombopenia, né?
reduz o número de plaquetas, então essa hemorragia ela acaba se manifestando de diversas formas. Às vezes pelo sangramento nasal, né, por hemorragia, né, na gengiva, né, na pele, né? Então aí já é um caso assim crítico, né? É um caso crítico. Esse caso hemorrágico ele pode ser controlado, como ele pode evoluir para choque, como ele pode evoluir para óbito. Certo. De Paula, Cristiano, até dentro dessa linha de raciocínio que você está tendo, olá coordenador, o mosquito transmissor, qual a área de abrangência da transmissão? Ouvi dizer que é 200 metros. Tem algum controle sobre isso, De Paula, da prefeitura? Por exemplo, detectou, porque todos são de notificação compulsória. Acho que o hospital é obrigado a informar os órgãos públicos a respeito dessa pessoa que está infectada. Sim. Existe um raio de atuação do mosquito? Ele morre fácil, De Paula, ou não? Não, na verdade é o seguinte, sim, ele tem um raio de atuação, né? E como tem um raio, esse raio de atuação seria o raio de voo, né? Mas não sei se entendi corretamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos várias ações para combater o mosquito, né? Nós temos várias atividades para combater o mosquito. Então, quando nós detectamos os mosquitos alados, né, e casos comprovados de casos autóctones, positivados, autóctones. Mas o que são casos autóctones? São mosquitos originados dessa região, de uma determinada região X. Né? Ele não veio, por exemplo, da Bahia para cá. Okay. Né? Ele nasceu aqui, ele cresceu aqui, está vivendo aqui. É de casa. É um mosquito Gabriela, parece uma Gabriela. Ele nasceu aqui, viveu aqui e está picando as pessoas aqui. Então, ele é um mosquito e ele vai nos causar casos autóctones. Né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com os casos autóctones, porque existe uma ação conjunta, uma ação da Gerência de Vigilância Epidemiológica vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, da SUSEM, né, da SUSEM e do município, através das suas zoonoses. Então, essa integração de forças, o que nós fazemos? Nós criamos, por exemplo, o bloqueio de criadouros e o bloqueio com nebulização. Então, geralmente, quando nós temos o quê? Nós temos casos autóctones e comprovadamente mosquitos adultos, né? E com um determinado raio de ação, o que a gente procura fazer? A gente procura usar, então, essa medida de combate, que é o bloqueio de nebulização, né? Para poder exterminar. Mas o raio de ação dele é em torno mais ou menos disso, né? Em torno mais ou menos disso. Entre 100, 180 metros, porque é muito relativo, Ronaldo. Depende da condição sazonal, climática, ações de vento, de uma série de coisas, né? Mas assim, um pouco... Quando você começa a estudar a entomologia do inseto, né, existem coisas assim que nós ainda estamos conhecendo. É complicado. A entomologia do inseto é muito delicada, né? Mas eu diria que ele tem um raio de ação interessante. 200 metros é significativo. Né? Ele tem um raio de ação interessante. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já para falar mais sobre a dengue. Fique aí. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCM-SO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos. Entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. Os programas e ações da Celtic já foram testados e aprovados por mais de 200 empresas. A Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Não perca tempo, entre em contato com a Celtic pelo telefone 4990-5605 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Celtic, gestão em benefícios.
Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. E hoje nós estamos aqui com o coordenador do Departamento de Saúde de Santo André, o nosso amigo professor De Paula. Ronaldo, perguntas? Temos sim. De Paula, a Cláudia, ela pergunta o seguinte: os inseticidas comuns matam o mosquito da dengue? Olha, acontece o seguinte, o princípio de ação de qualquer tipo de inseticida é porque nós, por exemplo, nós seres humanos, nós temos o quê? Uma relação do sistema circulatório com o sistema respiratório, através de uma proteína chamada hemoglobina. Então, o oxigênio, Ronaldo e Balista, que vocês estão respirando aqui, ele chega para suprir as células do organismo de vocês exatamente por um transportador. Né? Então, se nós tivermos qualquer tipo de gás aqui, a gente vai primeiro ter aquilo que a gente chama de hipóxia. Nós vamos reduzir o oxigênio dentro do corpo. Depois nós vamos ter uma anóxia. Vai quase nenhum oxigênio. Depois nós vamos morrer asfixiado. Agora, o inseto não passa por esses estágios. Por quê? Porque ele não tem um transportador de hemoglobina no sangue dele. Ou seja, o oxigênio entra direto nas células. Okay. Então, qualquer tipo de substância entra de forma direta nas células, porque não tem relação entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Então, os inseticidas, o princípio básico de qualquer inseticida é esse, né? Você pulveriza, faz aspergir ou pulverizar em cima do inseto, aquele produto químico que geralmente é fenólico ou alcoólico, né? Ele entra e vai direto nas células. Então ele provoca uma degradação muito rápida, né, das atividades celulares do inseto. Por isso que ele mata. Então os inseticidas matam qualquer tipo de inseto, na maioria deles, né? A maioria deles. Mas existe a resistência. Né? Existe a resistência a inseticidas. Às vezes matam uma vez, mata duas, e na terceira pode não matar. Não né? funciona mais. Mas em via de regra, sim. Legal. Cris, ele pergunta o seguinte, De Paula: os medicamentos que contêm o ácido acetilsalicílico, como a S, aspirina e melhoral, por que devem ser evitados em caso de suspeita de dengue? Isso a gente vê na televisão comum, né? É comum, né? Ronaldo. Ocorre o seguinte, até por orientação, né, que a gente tem aí uma vasta bibliografia a respeito, e mesmo, né, casos conhecidos. O ácido acetilsalicílico, ele é um grande anticoagulante, né? Nós temos a orientação dos médicos, por exemplo, em casos da chamada hipertensão arterial, né? O uso de uma pequena quantidade, uma pequena quantidade em termos de miligrama dia para todas as pessoas hipertensas, né? Qual é a finalidade disso? É que se o cara tiver algum tipo de um infarto, por exemplo, né, ele não tenha uma coagulação, uma complicação maior, como um derrame, acometido de um derrame também. Então, o ácido acetilsalicílico, ele não pode ser administrado por ocasião de uma pessoa estar com a dengue, exatamente porque ele vai aumentar o quê? O quadro de complicações e poderá desencadear também a chamada hemorragia. Que afina o sangue, não é? Isso. O pessoal sempre fala, né? É isso mesmo, Balista. Afina o sangue, muito bem colocado. Afina o sangue, né? Só um detalhezinho, Ronaldo. Eu só gostaria de fazer uma pequena observaçãozinha. Bora. O Balista falou, mas eu me sinto assim um pouquinho à vontade para falar. Eu sou coordenador da dengue, dentro da Secretaria da Saúde. Né? Ok. Mas não coordenador da Secretaria da Saúde. Coordenador da dengue. Isso. Específico na área da saúde. É isso aí. Legal. De Paula, mas não deixa de ser importante, De Paula, porque dengue hoje está uma discussão que não acaba, né? Parece que não tem fim. Nós estamos em 2011 a coisa continua ainda. Né? A evolução absurda. Nós temos informação, né? Hoje a dengue, ela encontra-se no ranking, né, das 10 maiores doenças infecto-parasitárias e epidemiológicas no mundo, né? No mundo. Né? Que coisa. É complicado. Não é à toa. Paula, Aparecido e Rodrigo, como é a mesma pergunta aqui, a gente tenta responder para os dois. Quem já contraiu a doença, fica imune ou pode contrair novamente? No ano passado, eu e o marido estivemos
na praia e foi a pior experiência. Podemos contrair novamente? O Rodrigo também pergunta a mesma coisa. Se quem contrai a doença, existe o maior risco para a doença, quer dizer, se a doença evolui. Ronaldo, de forma simples e objetiva, pode sim. Pode sim. Um indivíduo infectado poderá ser reinfectado novamente e as complicações serão bem maiores, né? Então, deve-se tomar cuidado, né? E em caso, por exemplo, de moradia em locais suspeitos, né? Quando eu digo suspeitos, são locais onde existam os famosos criadouros, né? Quais são os criadouros da dengue? Hoje nós temos, infelizmente, na periferia dos nossos municípios, aqui dos 7 municípios, né? Nós temos aqui na área de Manancial, né? Eu vou dar um exemplo, Montanhão, né? Onde nós temos um grande número de imóveis com caixa d'água sem a tampinha aberta, né? Então, é um prato cheio isso daí para a reprodução do inseto, né? Nós temos os vasos de planta, nós temos as pingadeiras, nós temos os inservíveis pneumáticos, no caso, por exemplo, os pneus, né, que ficam aí ao céu aberto. Então, em locais acúmulo de lixo, em locais onde existam o quê? Esses criadouros e, além do que, água estagnada, mas especialmente água limpa. Isso é importante. É isso que é importante. Porque o Balista, o mosquito, ele assim, ele tem uma ingresia. Eu vou usar isso. Ele tem uma ingresia, sabe? Que tipo de ingresia? Ele gosta de água limpa, fresquinha, com uma concentração boa de oxigênio, né? Porque quando a evaporação daquela água atinge os seus ovinhos, né? Esses ovinhos eclodem. Essas larvas são mergulhadas nessa água, ela precisa respirar, né? Então a água tem que ter uma quantidade razoável de oxigênio, né? Então o que eu orientaria aí primeiro, local, né? Reduzir, o próprio morador pode reduzir os criadouros, né? Observando bastante o que? Água estagnada na calha da casa, caixa d'água aberta, vasos de pingadeira, vasos de planta com água, garrafas, né? Garrafas e pneus, né? E pneus. Mas o indivíduo que foi infectado, ele poderá se reinfectar não uma, mas outras vezes. E ela vem mais forte? Na verdade é o seguinte, como a dengue, ela é uma doença que ela trabalha bastante o sistema imunológico, né? Então, de uma certa forma, nós temos alguns estudos, mas nós não temos vacina. Ok. Acho que tem uma pergunta aqui, se tinha uma vacina para Nós temos estudos, mas nós não temos vacina. Tá? Na verdade, como que se cria a vacina? A vacina se cria através dos chamados antígenos virais, né? Enfraquecidos, injetados no indivíduo. Mas como hoje nós temos aqui diferentes categorias, a gente está tendo dificuldade. Essa mutagenicidade, ela está dificultando a criação da vacina. É como, por exemplo, a gripe, a AIDS, né? A gripe, a AIDS também, muitos vírus diferentes, né? Então nós não temos ainda uma vacina pronta. Mas já existe, indiscutivelmente, Ronaldo, já existe pesquisas avançadas nesse sentido, né? E nós esperamos que em breve tenhamos aí uma vacina para amenizar o problema, se não existir aquele famoso controle de planejamento familiar, aquele controle de natalidade, porque estamos em 200 milhões de pessoas, né? Há 15 anos atrás éramos em que 110, né? Quando o SUS, porque o SUS atende, a rede de atendimento básico do SUS, ela tem trabalhado de uma forma maravilhosa no combate, né? E no atendimento e na orientação das informações da dengue, né? Então, o SUS, ele foi criado lá na Constituição de 1988, né? E o projeto dele era para 90 milhões de habitantes. Nós estamos em 200. Né? Crescer um pouquinho a mais. Então, de repente, você está com dengue, você tem que esperar numa unidade básica de saúde 5, 6, 7, 8 horas para ser atendido. Não aqui, na região sudeste, mas norte e nordeste do Brasil, o atendimento é precaríssimo, né? E isso, de uma certa forma, poderá desencadear até óbito, né? Com certeza.
De Paula, Maria Isabel, tem um vizinho que tem uma piscina cheia com água parada, seu uso está, sem uso, está verde e tem percebido um mosquito. Como denunciar? Os agentes vão visitar o local? Sou de São Caetano. Maria Isabel, De Paula. Olha, Maria Isabel, a Prefeitura Municipal de São Caetano, ela tem um departamento de zoonoses e ela atende esse tipo de chamado e esse tipo de reivindicação sua como munícipe, né? Então, cabe a você procurar, enfim, esse departamento, especialmente esse tipo de autoridade, para que ele possa, de fato, agir nesse caso, porque, de fato, é um criadouro. Agora, se tem ou não, nós teríamos que, através da nossa vistoria, né, porque a dengue ela tem várias frentes de combate e de ação. Uma delas, e a principal, indiscutivelmente, é a vistoria. É onde o agente ambiental de saúde vai até o local e faz uma vistoria tanto intradomiciliar, dentro do domicílio, e peridomiciliar, no quintal, para ver se tem criadouros. Ok? Isso seria a primeira atividade de combate. Depois disso, essa atividade é conhecida como casa a casa, né? Nós temos a atividade casa a casa. Eu até me estendi um pouquinho aqui, eu trouxe um relatório de ações da dengue no município de Santo André, né? Só para ilustrar mais um pouquinho a tua pergunta, né? E nós temos então várias ações. Nós temos a delimitação de foco, nós temos o casa a casa, né? Nós temos a distribuição de telas de caixa d'água, né? Nós temos a vistoria aos chamados imóveis especiais e aos pontos estratégicos, né? Que são são locais problemáticos com relação à dengue, né? E com relação a isso nós também temos os chamados bloqueios de criadouro e o bloqueio de nebulização. De criadouro é quando a gente detecta dentro da casa do munícipe, por exemplo, uma pingadeira que tem água e nós levamos uma pequena pipeta onde nós coletamos aquela água com aquela larvazinha, selecionamos aquela larva, levamos para o laboratório. Mas quando a gente tem prática, a gente percebe que é larva de dengue, a gente faz o tratamento. Então nós também tratamos, sem o munícipe pedir. De Paula, até para a gente concluir esse bloco, primeiro eu quero mandar um beijão e um grande abraço para o Emanuel, para a Adriana e para o Vetão, que nos assiste toda terça-feira. Então fica aí um abraço nosso e um beijo no coração. De Paula, acho que você até respondeu, só para a gente não deixar o nosso telenauta no ar. Você falou dos programas que a Prefeitura tem desenvolvido e o Carlos Henrique fez essa pergunta, qual o programa da dengue no país tem diminuído, como está no ABC? E a Ranieri, de Cachoeira Paulista, professor, você acha que as campanhas de prevenção que têm sido feitas no Estado estão funcionando efetivamente? Você falou que é uma campanha municipal, né, De Paula? Não, na verdade, nós temos o PNCD, né, que é o Plano Nacional de Combate à Dengue. Tá. Né? Esse Plano Nacional de Combate à Dengue é, como eu disse, ele sai de uma esfera federal, vem para uma esfera estadual, e a esfera estadual transfere isso para a esfera municipal. Né? Agregado, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a SUSEM, né? Mas os outros estados também têm seus outros órgãos que ajudam a monitorar o crescimento ou a redução da doença. Né? Agora, é interessante dizer que cada prefeitura trabalha com as armas que tem. Né? Mas, na verdade, a dengue ela necessita de recursos. Né? Então, o repasse desses recursos, eles são oriundos do governo federal, chegam às prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de Santo André, né, tem aplicado de forma consubstancial, bastante robusta, na administração do doutor Aidan, né? Nós estamos em renovação da frota de veículos para dengue, nós estamos investindo na capacitação dos agentes, né? E além do que no quantitativo do efetivo, né? Quando eu peguei, nós tínhamos um número menor, mas aí nós demonstramos através de planejamento e tudo mais a necessidade de aumentar o efetivo e é o que está sendo feito, né? E tanto é que acho que estamos bem posicionados dentro do estado de São Paulo com relação ao combate da dengue e com relação ao combate dos casos autóctones, né?
A gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta já já com o terceiro e último bloco do Celtic em Foco, hoje falando sobre dengue. Não saia daí. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCM-SO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos. Entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. Os programas e ações da Celtic já foram testados e aprovados por mais de 200 empresas. A Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Não perca tempo, entre em contato com a Celtic pelo telefone 4990-5605 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Celtic, gestão em benefícios. Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida, está de volta aqui na sua TV ABCD. E hoje nós estamos recebendo o professor De Paula, Roberto de Paula Souza, que é o coordenador do programa de dengue do Departamento de Saúde da Prefeitura de Santo André. Ronaldo, perguntas dos nossos telenautas? Tem sim, quero agradecer aí a todos os telenautas que participam conosco aqui, até porque esse programa foi feito por vocês e para vocês. Então, obrigado pela sua audiência, a gente agradece de coração. De Paula, Carla de Campinas, é possível o indivíduo estar com dengue, sentir uma febre moderada e outro ter todas as complicações? Depende de cada organismo, a debilidade do corpo ou não? Sim, o que ela está colocando é plenamente possível, né? Uma pessoa, ela ter dengue e ter uma febre moderada, né? Por isso que nós necessitamos, em casos dessa magnitude ou desse porte, realizarmos, primeiro, a virologia, que é um exame, depois sorologia, né? Depois o hemograma e depois então o diagnóstico diferencial. Por que diagnóstico diferencial? Hoje tem se usado também até o ELISA, né? Que é um exame, chama-se ELISA, a sigla, o Enzyme Like Immunosorbance Assay. Esse exame também se usa para o HIV. Para HIV, né? Para HIV, né? Uma contraprova, então, né? O diagnóstico diferencial, às vezes a pessoa está complicada e não deflagrou todas as infecções. Às vezes ela tem uma ou mais infecções. Às vezes ela tem dengue e tem uma outra infecção em curso também. Né? Então, o diagnóstico diferencial também tem que ser aplicado. Né? Então, isso que ela colocou é plenamente possível. Tem caso a caso, é individual a coisa. É bastante dinâmica. A reação organismo para organismo. É muito dinâmica a dengue. Né? Temos um padrão clássico? Temos, mas ao mesmo tempo temos que ficar observando, porque pode evoluir para dengue com complicações e pode evoluir também para mágica. Legal. Emanuel Adilson, é verdade que somente a fêmea do mosquito pica as pessoas? Não, não. A fêmea, habitualmente, né, e reconhecidamente, as fêmeas são transmissoras. Né, habitualmente e reconhecidamente. Mas o mosquito também, o macho também pode picar. Né? Também pode picar. As fêmeas, por ter uma característica de nutrição hematófaga, elas se alimentam de sangue, né? E quando contaminadas, elas acabam então, né, transmitindo o vírus que está no organismo dela, né, para um indivíduo saudável. Né? Legal. Então, pode ser a fêmea, pode ser o macho, mas na maioria dos casos de contaminação, que nem, por exemplo, recentemente eu fiz uma visita, uma vistoria, onde o munícipe solicitou a nossa presença e lá acabei recolhendo 12 insetos. Nossa, né? 12 insetos. E pasmem, senhores, alguns dos quais vivos. Puxa vida. Né? E a munícipe, até então que eu tenho conhecimento, ela não tem a doença. E não teve a doença.
Olha só. E desses 12 insetos, né, 8 eram fêmeas e 4 eram machos. Quer dizer que você falou, E não tem ela disse que lógica. ela falou assim, ela falou, professor, Que coisa. eu estou tomando picada aqui de manhã, à tarde e à noite. Né? Que é numa região... E o criador o que era, Paulo? Na verdade existia uma construção, né? ok. E existia um banheiro, um sanitário, Puxa aliás, dois vasos sanitários. A construção foi paralisada por embargo municipal. E por ocasião das chuvas, né, ficou abandonado. Então, o criador era exatamente os vasos. Né? Caramba. É desse jeito. Então, o que de Campinas, né, o nome dela mesmo? Deixa eu ver aqui, é a Carla de Campinas. Isso. Então é isso, Carla. Pode acontecer sim. Tá? De Paula, o Roberto Bangladesh pergunta o seguinte: na cidade de Santo André, como posso acessar os números de registros referentes à dengue? Está disponível no site da prefeitura ou não? Como é que vocês estão essa divulgação? Olha, esses registros, na verdade, até por uma questão de administração epidemiológica, né, eles estão no Departamento de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Santo André. Ok. Né, eles não estão disponíveis ao munícipe. Mas um munícipe mais interessado e que tem uma necessidade de uma informação mais completa, ele pode sim se dirigir, né, ao Departamento de Vigilância Epidemiológica, né, e como um cidadão ele pode requisitar alguns desses dados. Okay. Né? Mas se ele entrar no Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, né, CVE, né, ele pode obter esses dados assim pela internet. Legal. E aí tem para o município? Esses dados são dados do estado Gerais. de São Paulo todinho. Tá. Né? Não são específicos como nós temos, por exemplo, município. dentro da nossa prefeitura. Aí são dados específicos do nosso município. Ok. Tá? Professor De Paula, a gente vê assim que há alguns anos atrás a gente via que as informações e os trabalhos contra a dengue aconteciam sempre em períodos de chuva mais forte, por exemplo, de dezembro até março. Sazonais, né? A gente vê que, por exemplo, agora a gente já está em maio, está em plena campanha, em pleno trabalho e a gente vê que não para, né? Então a gente vê assim que não existe mais um período para a gente combater a dengue, né? Então, o que a gente pode deixar também de dica para o nosso telenauta de algumas coisas que eles podem fazer, você já até citou algumas, mas para a gente destacar isso assim, dos cuidados que o munícipe tem que ter, né, para tentar diminuir isso? Sim. Olha, Balista, a sua colocação foi bem interessante. Exatamente porque nós estamos com uma mudança, né, em curso. Quando eu digo mudança em curso, é uma mudança global das nossas condições climatológicas. Antigamente nós tínhamos as 4 estações bem definidas. Com certeza. E hoje as 4 estações acontecem no mesmo dia. Com certeza. E várias vezes durante o mesmo dia. Várias vezes. Então, eu acredito que essas questões do desmatamento excessivo, da globalização, do aquecimento global, está tudo muito interligado. E isso tudo nos dá o quê? Nos dá a seguinte visão, que dengue, a partir de agora, é como você cuidar do crescimento, da nutrição, você ter cuidados básicos com a saúde, né? Por quê? Exatamente porque a dengue, ela não vai acabar. Ela não vai acabar. Com essas questões, principalmente do desmatamento, né, que tem contribuído para tirar o quê? O inseto do seu habitat natural, né? Ele passa, de uma certa forma, né, a perder os seus predadores naturais e a ficar livre para poder transmitir cada vez mais a doença. Né? Então, o conselho que eu daria, a orientação que eu daria às pessoas em primeiro lugar, né, eliminar os criadouros já conhecidos de vocês no âmbito da residencial. Né? E, em segundo lugar, ficar atento a essas questões de, às vezes, uma criança, ela acaba manifestando um estado febril, que é uma coisa que não é levada em consideração, e ela pode realmente estar acometida ou infectada por uma dengue. Né? Então, temos que ter, primeiro, o cuidado com os criadouros e, segundo, o cuidado com a saúde. Mas é uma situação dinâmica que nós temos que, cada vez mais, ficar atentos sobre isso.
Mais uma vez é assim, já que não tem fim, a gente tem que administrar da melhor forma possível e tentando reduzir isso, né? Sustentabilidade, Balista. Sustentabilidade. Eu como biólogo, eu sou defensor, e até na Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e tudo mais, eu sou defensor, assim, de um reflorestamento, né? Mas isso envolve questões governamentais, o reflorestamento não só no mundo inteiro, né? Se nós reflorestássemos novamente, todos os problemas, grande parte dos problemas climáticos que nós estamos vivenciando, né, eles acabariam se atenuando para um índice mínimo. Você vê, por exemplo, nós temos a Mata Atlântica, que chegou a 440 quilômetros para o interior do estado de São Paulo, nós temos com 45 quilômetros só dela. Nossa, né? A urbanização. Absurdo. Agora nós estamos na comurbação, que é o quê? O cara pegar um terreno de 10 metros, dividir em 3,5 de frente e construir casas. Né? E isso acontece nas comunidades também, né? Nas comunidades também acontece bastante. Então isso tudo aumenta o número de criadores e aumenta a propagação da doença. Passa pelo crescimento da população e passa pelo crescimento desorganizado das cidades, né? Sim, falta de planejamento. Porque além delas irem para onde existem as matas, né, que destroem as matas, sem dúvida, mesmo na parte urbana tem isso que você falou, né? Onde morava uma pessoa, constrói-se mais 3 casas e moram 20 no mesmo lugar. Na verdade, os bairros vão se renovando. Aquelas famílias mais antigas, né? Os pioneiros efetivamente acabam falecendo, os herdeiros acabam vindo, né? E, olha, precisamos dividir esse lote aqui em 3, né? Um lote grande, 12 de frente, dividir em 3. Aí aquilo vai, né? Para não sair dali, né? Hoje, por exemplo, nós temos estados como Tocantins, por exemplo, eu conheço bem, conheço o Brasil inteiro, mas o estado de Tocantins, por exemplo, Palmas, que é uma cidade que nasceu para ser planejada, né? Já está apresentando problemas, com 25 anos de idade já tem muito problema, né? Tem dengue, tem um monte de problema de comurbação. Né? E numa cidade tão jovem, né? Tão jovem, entendeu? Então é complicado, né? De Paula, desculpa, não, só para a gente só quer deixar claro aqui que o nosso programa tem caráter educativo e até preventivo. Sempre procurar um médico, né, De Paula, para a gente não ter nenhum problema aí para a gente. Você até conversou sobre isso, né? Os nossos médicos têm feito um trabalho maravilhoso no atendimento da dengue, tanto no atendimento primário, quanto secundário, quanto terciário, nas complicações, né? Hoje, em Santo André, a equipe, né, é uma equipe que está a todo momento divulgando, né, a manifestação clínica da dengue. Nos postos e nas unidades básicas de saúde, nós temos os informativos, né? Esses informativos, eles chegam à mão do munícipe, eles chegam à mão daquele usuário do SUS, ele está sempre em divulgação, né? Então, a Prefeitura de Santo André tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, né? Tanto no aspecto do atendimento ao munícipe, quanto a sustentabilidade dos recursos que chegam para esse fim. Hoje nós temos nosso secretário, Nilson Bonomi, que também é um secretário arrojado e que faz e que determina, então estamos caminhando. Ótimo. Que é o mais importante, né? Sem Fazer, dúvida. né? Sem dúvida. Ação, né? Sem Porque dúvida. você falou, não tem fim, né? Não tem fim. Essa ação não tem fim. Não tem fim. Tem uma pergunta interessante aqui, De Paula. Todo mundo se identificando e assalto, as pessoas estão pedindo, como você falou que tem essa ação na casa, como é que ela identifica esse seu agente? Esse é um problema que nós enfrentamos, né? Mas, na verdade, o agente da dengue especial do município de Santo André, ele tem o EPI, que é o documento dele, né? O EPI, ele se caracteriza por uma bota, normalmente é uma calça jeans, é uma camiseta amarela, né? Com o logotipo municipal. Eu não sei se eu conseguiria tirar aqui, mas temos também um crachazinho. Eu tirei meu crachazinho. Nós temos a Prefeitura Municipal de Santo André, nós temos um crachazinho de identificação, né, com a fotografia, tudo direitinho. E a abordagem ao munícipe, né, é sempre aquela abordagem padrão, né? Nós somos, né, agentes ambientais de saúde da Prefeitura Municipal de Santo André, né, e nós estamos aqui para ver
e para verificar se existe algum tipo de criadouro no quintal da casa da senhora, se a senhora nos permite, né, adentrar a seu imóvel. Então essa é a abordagem. Né? Mas temos que tomar cuidado, porque já tivemos casos, mesmo na região de Santo André, de fraudes, né, Tá. de agentes. Qualquer coisa, liga à prefeitura para tirar dúvida se está fazendo. Bacana. Isso aí. E temos também, junto com as zoonoses, existe um trabalho que até o Dr. Célio, que é o coordenador do Programa de Saúde da Família, PSF, né, que o PSF ele agrega os agentes comunitários de saúde. Né? Esses agentes comunitários de saúde, em Santo André nós temos 150 núcleos comunitários. Né? Puxa vida. Para não dizer gente. assim, baixa renda, favelas, né? Então são núcleos comunitários. Nós temos 150, e esses núcleos eles são todos monitorados, e em todos eles nós temos agentes comunitários de saúde que nos trazem informação, né, com relação a criadouros, com relação a dengue ou outro tipo de doença infecto-parasitária. Legal. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa o professor Roberto de Paula Souza, coordenador do Programa de Dengue do Departamento de Saúde de Santo André. Professor de Paula, obrigado pela sua presença, obrigado pelos seus esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo e já fica o convite para uma nova participação aqui, para a gente passar mais informações para a população e prestar contas também desse trabalho bem legal que tem sido realizado pelos municípios, né? Ok. Bom, Balista, eu sinceramente agradeço, né, ao Balista, agradeço ao Ronaldo, à direção do programa também, o James, né, que me recebeu muito bem, e espero ter sido útil, né, a vocês, aos internautas, aos empresários, né, à comunidade, também à comunidade acadêmica. As nossas informações são informações práticas, não são informações de um grau muito elevado, mas se existir essa necessidade, temos aqui o site do programa e poderemos posteriormente, né, responder a alguma coisa com um nível de profundidade maior. Tá? Meu muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigado. Ronaldo, obrigado pelo seu excesso de trabalho hoje. Eu que agradeço a eles, né? Até porque o programa foi feito para eles, essa informação é muito importante para todos. Falar de qualidade de vida é muito interessante, porque todo mundo fala de qualidade de vida, mas não pratica, né? Então é muito lindo falar de qualidade de vida, mas na verdade a gente está levando esse conhecimento a todos e eu acho que é importante. Eu só quero pedir para a Lidiane, a gente não conseguiu responder a pergunta dela, se ela puder passar um e-mail para a gente depois deixar no nosso site, depois eu vou te passar. Sem dúvida. E a gente responde a Lidiane. Tá? Sem dúvida, ok. Obrigado. Tá bom. Perfeito. Bom, o Celtic em Foco fica por aqui. Obrigado pela participação de todos. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima terça com mais um Celtic em Foco. Até lá.